Jovem se casa com uma milionária misteriosa, mas logo descobre um quarto trancado que pode mudar tudo. Gabriel era um jovem fotógrafo apaixonado por capturar a essência das pessoas. Ele vivia em Jundiaí, uma cidade em constante crescimento, cercada por colinas verdejantes e um clima acolhedor. Apesar de sua paixão pela fotografia, a vida não era fácil. Seu pequeno estúdio no centro da cidade mal conseguia se manter, e ele passava os dias equilibrando sessões de fotos simples com eventos ocasionais para pagar as contas. Tudo mudou numa noite chuvosa de agosto. Gabriel havia sido contratado para fotografar um evento beneficente de grande prestígio, realizado em um dos salões mais luxuosos de Jundiaí. Ele sabia que era sua chance de conhecer pessoas influentes e talvez atrair mais clientes para seu trabalho. O evento, chamado Noite de Luzes, reunia empresários, políticos e artistas locais. As luzes douradas decoravam o salão como um céu estrelado, enquanto a música suave de um quarteto de cordas ecoava pelas paredes elegantes. Gabriel, vestindo seu único terno, movia-se discretamente entre os convidados, capturando sorrisos e momentos espontâneos. Foi então que ele a viu. No centro do salão, uma mulher alta e elegante chamava a atenção de todos. Seu vestido vermelho brilhava sob a luz, destacando seus olhos marcantes e uma postura que exalava confiança. Amanda parecia pertencer a um mundo completamente diferente, mas havia algo nela que intrigava Gabriel. Ela não era apenas bonita. Havia um mistério que parecia envolvê-la como um véu invisível. Sem que percebesse, Amanda olhou diretamente para ele. Gabriel, surpreso, desviou o olhar, fingindo ajustar sua câmera. Mas, antes que pudesse se mover, ela já estava caminhando em sua direção. "Você é o fotógrafo, certo?" perguntou ela, com um sorriso que parecia desarmar qualquer insegurança. "Sim, sou Gabriel. Estou registrando o evento. Posso ajudá-la?" respondeu, tentando manter o tom profissional, apesar do nervosismo. "Na verdade, eu gostaria de saber se você poderia tirar uma foto minha. Mas não aqui, no meio dessa multidão. Tem um jardim lá fora. Seria mais autêntico." Gabriel hesitou. Ele não estava acostumado a receber pedidos tão pessoais em eventos formais. No entanto, algo na voz dela o fez concordar. No jardim, sob a luz suave de lanternas e a chuva fina que começava a cair, Amanda parecia ainda mais fascinante. Gabriel tirou várias fotos, capturando sua expressão distante, quase melancólica. Quando terminou, ela o surpreendeu com um convite. "Você parece ter talento, Gabriel. Gostaria de conversar mais sobre o seu trabalho. Que tal jantarmos amanhã?" perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gabriel ficou atônito. Mulheres como Amanda não costumavam notar homens como ele. Ainda assim, não conseguiu recusar. E foi assim que começou algo que mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes passaram como um borrão. O jantar com Amanda foi diferente de qualquer experiência que Gabriel já tivera. Ela não apenas parecia interessada em sua fotografia, mas também em sua história. Contou sobre sua própria vida, uma empresária bem-sucedida que havia herdado uma fortuna após a morte dos pais, mas que agora buscava algo mais significativo do que apenas riqueza. Eles se viram várias vezes depois disso, e Gabriel sentia-se cada vez mais atraído por Amanda, tanto por sua beleza quanto por sua inteligência e humor. Apesar de sua posição privilegiada, ela tinha uma simplicidade que o cativava. Em menos de 2 meses, estavam inseparáveis. No entanto, algumas coisas o deixavam intrigado. Amanda era reservada sobre seu passado e evitava falar de sua família ou de como havia construído sua fortuna. Além disso, ela nunca o convidava para sua casa, algo que Gabriel achava curioso, considerando o nível de intimidade que estavam desenvolvendo. Um dia, após um passeio pelas montanhas próximas, Amanda surpreendeu Gabriel novamente. "Quero que você venha comigo. Tem algo que preciso mostrar", disse ela, segurando sua mão com firmeza. Ela o levou até um portão alto, escondido entre árvores imponentes na região nobre de Jundiaí. Gabriel ficou sem palavras ao ver o que estava além do portão. Uma mansão gigantesca, com arquitetura clássica e jardins perfeitamente cuidados, se erguia diante deles. Era como se ele tivesse sido transportado para outro mundo. "É aqui que eu moro", explicou Amanda. "Quero que você se sinta em casa, porque espero que um dia isso seja seu também." Gabriel não sabia o que responder. Ele mal podia acreditar que alguém como Amanda o amava, e agora ela estava falando de compartilhar uma vida juntos. Mas antes que pudesse processar tudo, Amanda continuou. "Gabriel, eu quero que você se case comigo.
O pedido foi tão inesperado que Gabriel precisou de alguns segundos para se recuperar. Amanda parecia completamente séria, seus olhos fixos nos dele. Você está falando sério? Ele perguntou, com a voz ainda tremendo. Nunca estive tão certa de algo na minha vida, respondeu Amanda. Gabriel aceitou. Nas semanas que antecederam o casamento, Gabriel começou a notar pequenos sinais que o deixavam inquieto. Amanda era extremamente reservada quanto aos preparativos. Enquanto ele esperava um casamento grandioso, ela insistiu em uma cerimônia simples, com poucos convidados. Além disso, a mansão, que ele visitava ocasionalmente, parecia quase vazia, exceto pelo andar térreo. Havia portas trancadas e corredores que Amanda evitava mencionar. Apesar dessas peculiaridades, Gabriel estava completamente apaixonado. Ele acreditava que, com o tempo, todas as dúvidas seriam esclarecidas. O amor que sentia por Amanda era mais forte do que qualquer incerteza. No dia do casamento, realizado nos jardins da mansão, Gabriel olhou para Amanda enquanto ela caminhava pelo corredor improvisado. Ela parecia radiante, mas, no fundo, algo em seu olhar parecia diferente. Era como se houvesse um segredo que ela não podia compartilhar. Mal sabia Gabriel que aquele casamento não seria o início de um conto de fadas, mas sim de uma jornada cheia de mistérios, onde ele descobriria que o amor, às vezes, pode ser uma armadilha perigosa. O casamento de Gabriel e Amanda foi uma cerimônia íntima, realizada nos vastos jardins da mansão. O aroma das flores frescas misturava-se com o som suave de uma pequena orquestra, criando uma atmosfera mágica. Amanda insistira em um evento discreto, algo que contrastava com sua personalidade exuberante. Poucos convidados estavam presentes, amigos próximos, alguns familiares distantes de Amanda e colegas de Gabriel do pequeno estúdio fotográfico. Apesar da simplicidade, o evento parecia saído de um conto de fadas. Amanda estava deslumbrante em um vestido feito sob medida, bordado com detalhes dourados que brilhavam sob o sol da tarde. Gabriel, vestindo um elegante terno cinza, mal conseguia conter a emoção. Para ele, tudo parecia um sonho. Quando os votos foram trocados, Amanda segurou as mãos de Gabriel com uma força inesperada e olhou diretamente em seus olhos. Prometo amar você em todos os momentos, bons e ruins, e proteger o que temos acima de tudo, disse ela, sua voz carregada de uma seriedade que parecia maior do que a ocasião. As palavras de Amanda ecoaram na mente de Gabriel. Por um instante, ele sentiu um arrepio, mas atribuiu aquilo à emoção do momento. Afinal, estava casando-se com uma mulher extraordinária, e a vida que o aguardava parecia cheia de promessas. Após a cerimônia, os convidados se reuniram em uma recepção discreta, onde Amanda e Gabriel compartilharam sua primeira dança como marido e mulher. A música lenta preenchia o ar enquanto eles se moviam em perfeita harmonia. Gabriel notou os olhares de admiração e até de inveja lançados pelos convidados. Ele nunca imaginou que sua vida poderia dar uma guinada tão repentina. Quando a noite caiu, Amanda se aproximou dele, seu sorriso enigmático iluminado pelas luzes suaves do jardim. Vamos partir agora. Quero que a lua de mel seja só nossa, disse ela. Amanda havia planejado tudo em segredo, recusando-se a revelar para onde estavam indo. Para Gabriel, a surpresa era parte do encanto. Eles deixaram a mansão em um carro luxuoso, com Amanda ao volante. Gabriel observava a paisagem noturna enquanto ela dirigia, sentindo-se como protagonista de um filme. Após cerca de 2 horas de viagem, chegaram a um chalé isolado no topo de uma colina, cercado por um bosque silencioso. Era um lugar aconchegante, com lareira acesa e janelas que ofereciam uma vista deslumbrante do céu estrelado. Aqui é o nosso refúgio, disse Amanda, segurando sua mão. Por alguns dias, só seremos nós dois. A lua de mel foi tudo que Gabriel poderia desejar. Amanda parecia ainda mais apaixonada, e os dias passaram como um sonho. Eles caminhavam pelas trilhas ao redor do chalé, compartilhavam histórias e planejavam o futuro. Contudo, havia momentos em que Gabriel notava algo estranho em Amanda. Às vezes, ela se distraía, como se algo pesasse em sua mente. Quando ele perguntava, ela apenas sorria e mudava de assunto. Ao final da lua de mel, eles retornaram à mansão. Gabriel sentiu uma excitação misturada com curiosidade. Agora seria oficialmente seu novo lar. Mas, assim que cruzaram os portões altos e a imponente fachada da mansão apareceu à frente, uma sensação de desconforto tomou conta dele. A propriedade, que parecia encantadora à luz do dia, tinha um ar sombrio ao entardecer. A luz dourada do sol poente lançava sombras longas pelas janelas altas, e o silêncio ao redor era quase opressor. Amanda, no entanto, parecia indiferente. Bem-vindo ao seu novo lar,
disse ela, com um sorriso. Tenho certeza de que você vai se acostumar rapidamente. Os primeiros dias na mansão foram um misto de fascínio e estranheza. Gabriel explorava os cômodos amplos e luxuosos, cada um decorado com móveis antigos e obras de arte de valor inestimável. Ele se sentia como um personagem em um romance clássico. No entanto, havia áreas da casa que pareciam intencionalmente inacessíveis. Em especial, havia uma porta no segundo andar que sempre estava trancada. Era uma porta simples, pintada de branco, mas algo nela chamava a atenção de Gabriel. Toda vez que passava por ali, sentia uma curiosidade crescente, misturada com uma inquietação inexplicável. Certa noite, enquanto Amanda estava ocupada com ligações em seu escritório, Gabriel decidiu investigar. Ele tentou girar a maçaneta, mas, como esperado, a porta estava trancada. Encostou o ouvido e ficou em silêncio. Não havia nenhum som vindo do outro lado, mas a sensação de que algo importante estava escondido ali era inegável. Quando mencionou a porta para Amanda no dia seguinte, ela reagiu de forma evasiva. É só um depósito antigo. Nada interessante, respondeu, sem olhar para ele. Você deveria se preocupar com coisas mais importantes, como sua carreira. Embora a explicação parecesse razoável, Gabriel não estava convencido. Se era apenas um depósito, por que mantê-lo trancado? E por que Amanda parecia tão relutante em falar sobre isso? Enquanto tentava se adaptar à nova vida, Gabriel começou a trabalhar em projetos pessoais de fotografia. Amanda, por sua vez, estava frequentemente ocupada com reuniões e viagens de negócios, deixando Gabriel sozinho na mansão por longos períodos. A solidão começou a pesar, e ele se viu explorando mais a casa. Foi em uma dessas explorações que encontrou um baú no sótão. O baú estava coberto por uma lona e parecia não ter sido tocado há anos. Dentro, havia uma coleção de fotos antigas, mostrando Amanda ao lado de pessoas que Gabriel não reconhecia. Em algumas imagens, ela parecia muito mais jovem, mas sempre mantinha o mesmo olhar enigmático. Uma foto, em particular, chamou sua atenção. Era Amanda com um homem de aparência severa, em frente à mesma porta trancada no segundo andar. Gabriel sentiu um calafrio ao perceber que o homem segurava uma chave na mão, apontando-a para a porta como se fosse um gesto significativo. O tempo parecia congelar enquanto Gabriel encarava a foto. Ele sentia que havia encontrado uma pista, mas não sabia exatamente o que significava. Quando Amanda chegou em casa naquela noite, Gabriel decidiu confrontá-la. "Quem é esse homem?" perguntou, mostrando a foto. Amanda olhou para a imagem por um longo momento antes de responder, sua expressão indecifrável. "Ele era meu pai", disse ela, finalmente. "E, antes que você pergunte, ele morreu há muitos anos. Essa foto foi tirada antes de eu herdar a casa." Gabriel esperava mais explicações, mas Amanda não ofereceu nenhuma. Em vez disso, mudou de assunto abruptamente, deixando Gabriel ainda mais intrigado. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Gabriel ouviu algo que o fez sentar-se na cama. Um som baixo e contínuo, como se viesse do segundo andar. Era um som que ele não conseguia identificar, algo entre um murmúrio e um ranger distante. O som parecia vir do corredor onde ficava a porta trancada. Gabriel ficou parado no escuro, o coração batendo acelerado. Ele sabia que aquela casa guardava segredos, mas começava a se perguntar se estava preparado para desvendá-los. Os dias após a volta da lua de mel foram marcados por um sentimento crescente de desconforto para Gabriel. Apesar de estar casado com Amanda, a mansão parecia resistir a acolhê-lo. Ele se sentia mais como um visitante do que como alguém que realmente pertencia àquele lugar. Havia segredos escondidos entre aquelas paredes, e o jovem fotógrafo não conseguia ignorar os pequenos sinais que surgiam a cada dia. Amanda, por outro lado, parecia perfeitamente à vontade. Ela passava boa parte do tempo no escritório ou saía para compromissos de trabalho, deixando Gabriel sozinho na imensidão da casa. Ele passava as manhãs fotografando os belos jardins e explorando os detalhes arquitetônicos da mansão, mas a sensação de vazio e mistério não desaparecia. Foi em uma tarde de chuva que ele decidiu revisitar a porta trancada no segundo andar. Subindo a escada, sentiu a mesma inquietação de antes. Parou diante da porta branca, agora marcada por um leve desgaste ao redor da maçaneta, como se alguém tivesse tentado forçá-la inúmeras vezes ao longo dos anos. Gabriel tentou mais uma vez girar a maçaneta, sem sucesso. Então, inclinou-se para ouvir, como havia feito antes. No início, tudo parecia silencioso, mas então, quase imperceptível, ouviu um som abafado, semelhante a um suspiro ou a um movimento leve. Seu coração disparou. "É só a imaginação",
pensou, afastando-se rapidamente. Mas algo dentro dele sabia que havia mais naquela porta do que Amanda admitia. Certa noite, enquanto Amanda estava fora, Gabriel resolveu explorar mais profundamente a mansão. Ele havia encontrado um conjunto de chaves antigas em uma gaveta do escritório de Amanda e decidiu testá-las em várias portas da casa. Algumas abriram cômodos comuns, depósitos cheios de móveis antigos, um salão de festas empoeirado e um pequeno quarto que parecia não ser usado há décadas. No entanto, nenhuma das chaves abria a porta trancada no segundo andar. Frustrado, Gabriel voltou ao escritório e começou a revirar documentos e gavetas, na esperança de encontrar algo mais. Entre papéis de negócios e cartas antigas, encontrou um caderno de capa preta. As páginas estavam cheias de anotações feitas à mão, mas a caligrafia não era de Amanda. Eram frases curtas e confusas, muitas vezes repetitivas. A porta deve permanecer fechada. Não deixe que ninguém entre. Eles estão observando. As palavras deixaram Gabriel desconcertado. Quem havia escrito aquilo? E o que significava? Ao folhear mais páginas, encontrou um desenho rudimentar da planta baixa da mansão. A planta mostrava o segundo andar, incluindo a porta trancada, mas havia algo estranho. O cômodo além da porta era significativamente maior do que parecia do lado de fora. Além disso, havia um pequeno corredor conectado a ele, levando a outro espaço que não parecia corresponder à arquitetura visível da casa. Era como se houvesse partes da mansão escondidas atrás das paredes. Na manhã seguinte, Gabriel confrontou Amanda sobre o caderno e as plantas. Ele esperava que ela fornecesse alguma explicação razoável, mas a reação dela o deixou ainda mais inquieto. "Onde você encontrou isso?" perguntou Amanda, sua voz mais fria do que de costume. "Estava no seu escritório. Achei enquanto procurava inspiração para fotografar a casa." "Amanda, o que é esse cômodo? E por que o caderno está cheio de frases estranhas?" Gabriel insistiu. Amanda pegou o caderno de suas mãos e o fechou rapidamente, como se quisesse apagar a existência dele. "Gabriel, há coisas sobre esta casa que são complicadas de explicar. Meu pai era um homem peculiar. Ele tinha manias, superstições. Esse caderno provavelmente pertenceu a ele. Não tem nada de importante aí. Só memórias sem sentido. E o cômodo? Por que está trancado?" Ele pressionou. Amanda suspirou e desviou o olhar. "É um depósito. Já disse isso antes. Por favor, pare de se preocupar com isso. Há coisas mais importantes para pensarmos, como sua carreira. Você deveria usar esse tempo para focar nas suas fotos, não em fantasmas do passado." Mas Gabriel sabia que ela estava escondendo algo. Havia uma rigidez em sua postura, um nervosismo em sua voz que atraía. Ele decidiu que, se Amanda não contaria a verdade, ele mesmo a descobriria. Naquela noite, Gabriel teve dificuldade para dormir. O som que vinha do corredor do segundo andar parecia mais intenso. Era quase como se algo estivesse se movendo, embora ele soubesse que ninguém mais estava na casa além dele e Amanda. Finalmente, incapaz de ignorar o incômodo, ele se levantou e foi até o corredor. Ao se aproximar da porta, percebeu que o som parecia um murmúrio baixo, como se alguém estivesse sussurrando palavras incompreensíveis do outro lado. De repente, sentiu uma mão em seu ombro. Gabriel se virou abruptamente e viu Amanda, usando um hobby de seda, com uma expressão que misturava irritação e preocupação. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela. "Eu ouvi algo." "Você não ouviu? Parece que tem alguém lá dentro," respondeu Gabriel, sua voz um pouco mais alta do que pretendia. Amanda olhou para a porta e, por um momento, pareceu hesitar. Então, balançou a cabeça. "Essa casa é velha, Gabriel. Rangidos e barulhos são normais. Agora volte para a cama. Isso está começando a me preocupar." Relutante, Gabriel obedeceu, mas a inquietação dentro dele não desapareceu. No dia seguinte, Amanda anunciou que teria que viajar para São Paulo a negócios e ficaria fora por 2 dias. Gabriel viu isso como uma oportunidade. Ele sabia que, sem Amanda em casa, poderia investigar livremente. Logo que Amanda saiu, Gabriel começou a explorar os cômodos que ainda não havia visitado com cuidado. No porão, encontrou um armário trancado. Usando as chaves antigas, conseguiu abri-lo. Lá dentro, havia mais cadernos, todos com a mesma caligrafia estranha e obsessiva. Muitos continham desenhos do quarto trancado e referências vagas a algo chamado o Guardião. Uma frase, em particular, chamou sua atenção. "O que está além da porta não deve ser libertado." Essas palavras ressoaram na mente de Gabriel enquanto ele subia de volta ao segundo andar.
Ele sabia que precisava descobrir o que havia naquele quarto, mesmo que isso significasse quebrar a porta. Com a ajuda de uma ferramenta improvisada que encontrou no porão, Gabriel tentou forçar a fechadura. O processo foi lento e cansativo, mas, finalmente, ouviu o clique da tranca cedendo. Antes de abrir a porta, ele hesitou. Sentia como se estivesse à beira de algo que não poderia ser desfeito. Respirando fundo, empurrou a porta. O que encontrou o deixou sem palavras. O cômodo era maior do que ele imaginava, iluminado por uma luz fraca que parecia emanar de lugar nenhum. No centro, havia uma cadeira de madeira com correntes ao redor, como se algo, ou alguém, tivesse sido mantido preso ali. As paredes estavam cobertas por desenhos semelhantes aos que vira nos cadernos, mas eram ainda mais perturbadores. Havia símbolos que ele não conseguia entender, misturados com palavras como proteção, selamento e sacrifício. No canto da sala, havia um baú. Gabriel se aproximou lentamente, sentindo o coração martelar no peito. Quando abriu o baú, encontrou algo que o deixou petrificado, um retrato de Amanda, idêntico ao que era hoje, mas datado de 1975. O retrato nas mãos de Gabriel parecia pulsar com peso próprio. Amanda, com o mesmo rosto jovem e imutável, sorria serenamente, como se aquele pedaço de papel não carregasse um mistério monumental. A data no canto inferior direito, escrita com uma tinta desbotada, era clara, junho de 1975. O que era impossível. Gabriel deixou o quadro cuidadosamente no chão e deu alguns passos para trás, tentando processar o que acabará de ver. Sua mente girava com perguntas. Amanda teria mentido sobre sua idade? Talvez fosse uma fotografia de uma ancestral incrivelmente parecida com ela? Mas por que esse retrato estava escondido em um baú, trancado em um quarto que parecia mais uma prisão? Seus pensamentos foram interrompidos por um som baixo e arrastado, vindo de algum lugar no quarto. Gabriel se virou rapidamente, buscando a origem do barulho. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Ele tentou convencer-se de que era apenas sua imaginação, mas o instinto dizia o contrário. Underline, 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 underline. De volta ao corredor, Gabriel trancou novamente a porta, temendo que Amanda percebesse que ele havia invadido o cômodo. Em seu quarto, passou horas revendo os eventos daquele dia. O retrato de 1975. Os cadernos com anotações perturbadoras. A cadeira acorrentada. Cada peça parecia conectada por um fio invisível que ele não conseguia decifrar. Quando finalmente adormeceu, os sonhos vieram como ondas violentas. Ele viu Amanda, vestida como no dia do casamento, mas seu sorriso parecia diferente, forçado. Atrás dela, a porta trancada se abria, e uma sombra gigantesca emergia. Gabriel acordou com o coração disparado, o som de uma risada baixa e gutural ainda ecoando em seus ouvidos. Mas o quarto estava vazio. Ou quase. Na penumbra, ele viu algo. Um vulto indistinto, parado na entrada do quarto. Gabriel piscou, e a figura desapareceu. Na manhã seguinte, Gabriel decidiu agir. Ele precisava de respostas, e a única pessoa que poderia fornecê-las era Amanda. Quando ela retornou da viagem no início da tarde, Gabriel a confrontou diretamente. "Preciso saber a verdade sobre você, Amanda", começou, segurando a foto de 1975. "Como explica isso? Como você pode estar aqui, exatamente igual, quase 50 anos depois?" Amanda olhou para a foto e permaneceu em silêncio por um longo momento. Sua expressão era ilegível, mas seus olhos carregavam um misto de tristeza e resignação. "Eu sabia que você acabaria encontrando isso", disse ela, em um tom mais baixo do que o usual. "Há coisas sobre mim que são difíceis de explicar, Gabriel. Coisas que eu queria proteger você de saber. Eu sou seu marido", Gabriel exclamou, a voz tremendo. "Como pode proteger alguém mentindo sobre tudo? Quem é você de verdade? O que há nessa casa?" Amanda suspirou e desviou o olhar. "Esta casa pertenceu à minha família por gerações. O que está lá dentro?" Ela apontou na direção da porta trancada. "É uma parte de um legado que eu nunca escolhi, mas que não posso evitar." Gabriel ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Mas Amanda apenas olhou para ele, como se suplicasse para que ele não perguntasse mais nada. Mas era tarde demais para voltar atrás. Naquela noite, Gabriel novamente não conseguiu dormir. Ele esperava que Amanda explicasse mais, mas ela havia se trancado no escritório,
alegando estar exausta e precisando de tempo sozinha. Gabriel sentiu que a distância entre eles crescia a cada momento, como se a mulher com quem ele havia se casado estivesse se tornando uma estranha. O som no corredor voltou. Dessa vez, era mais distinto. Passos lentos e ritmados, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro, sem pressa. Gabriel levantou-se, respirando fundo para reunir coragem. Pegou o celular e ligou a lanterna, abrindo a porta do quarto. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam. Eles pareciam vir da direção da porta trancada. Gabriel avançou, sentindo o coração disparar. Quando chegou à porta, o som parou. Ele segurou a maçaneta, hesitou por um momento e então a girou. Para sua surpresa, a porta estava destrancada. Ao empurrar a porta, foi recebido por uma visão completamente diferente da que havia visto antes. O quarto parecia ter mudado. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, que brilhavam fracamente, como se tivessem sido pintados com tinta fluorescente. No centro do cômodo, onde antes estava a cadeira acorrentada, havia algo novo, um espelho grande, com uma moldura dourada e ornamentada. O reflexo no espelho não correspondia ao cômodo onde Gabriel estava. Em vez disso, mostrava algo que parecia uma floresta densa e escura, envolta por uma névoa opaca. Ele se aproximou lentamente, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Quando estendeu a mão para tocar o espelho, uma figura apareceu no reflexo, uma figura alta e encapuzada, sem rosto. Gabriel deu um passo para trás, mas antes que pudesse reagir, a figura no espelho levantou a mão e apontou para ele. Uma voz grave e distante ecoou no quarto. Você não deveria estar aqui. Gabriel correu para fora do cômodo, trancando a porta novamente. Ele desceu as escadas às pressas e encontrou Amanda na sala, sentada em frente à lareira, como se já estivesse esperando por ele. Você abriu a porta, não foi? Perguntou ela, sem desviar o olhar das chamas. O que está acontecendo aqui, Amanda? O que é aquilo? Quem era? O que era aquela coisa? Gabriel mal conseguia formar as palavras. Amanda levantou-se lentamente, cruzando os braços. Há muito tempo, minha família fez um pacto, começou ela. Algo que nos deu riqueza, poder e longevidade, mas a um custo. O que está naquele quarto é parte desse pacto. É algo que não pode sair de lá. Nunca. Um pacto. Gabriel repetiu, incrédulo. Você está dizendo que você fez um tipo de acordo sobrenatural? Não eu, corrigiu Amanda. Meus ancestrais. Mas o preço não é algo que se paga uma vez. É um fardo que passa de geração em geração. E agora, é meu fardo. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Então, todo esse tempo, você sabia que estava me trazendo para isso? Sabia que eu viveria nesta casa com aquilo? Ele perguntou, a voz carregada de raiva e incredulidade. Amanda o encarou, os olhos brilhando com lágrimas que ela parecia determinada a conter. Eu me apaixonei por você, Gabriel. Achei que poderia manter você seguro. Mas agora que você abriu a porta, as coisas podem mudar. Antes que Gabriel pudesse perguntar o que ela queria dizer, a mansão inteira foi tomada por um som profundo e reverberante, como um trovão distante. As paredes pareciam vibrar, e uma rajada de vento frio percorreu os corredores. Amanda olhou para cima, alarmada. Ele acordou, sussurrou ela. A casa parecia viva, cada parede e cada canto vibrando com uma energia inquietante. O som profundo que reverberava pelas estruturas da mansão não era apenas um ruído, era um aviso. Gabriel sentia isso em seus ossos, e, ao olhar para Amanda, percebeu que ela também entendia. Havia algo na expressão dela, um misto de medo e resignação, que o deixou ainda mais perturbado. Amanda, o que é isso? Perguntou ele, a voz tensa. Ela deu um passo para trás, como se afastar fisicamente pudesse aliviar a carga de responder. É o guardião, respondeu ela, quase num sussurro. Ele não deveria ser acordado, Gabriel. Mas você abriu a porta. Guardião? Guardião de quê? Gabriel insistiu. Você precisa me contar tudo, agora. Amanda suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos como se tentasse organizar seus pensamentos. Aquele quarto não é apenas um espaço físico. É um ponto de ligação. Algo que conecta este mundo a outro. O guardião está lá para proteger esse portal, mas também para garantir que o pacto da minha família seja cumprido. Ele é antigo, Gabriel, e perigoso. Pacto. Gabriel quase gritou, desesperado. Você continua falando desse pacto, mas nunca explica o que realmente significa.
Eu mereço saber. Amanda hesitou por um momento antes de finalmente sentar-se no sofá, indicando para Gabriel fazer o mesmo. Minha família era apenas uma entre muitas famílias comuns, há séculos, começou ela. Mas houve uma época de desespero. Epidemias, fome, pobreza. Meu bisavô, Augusto, era obcecado por encontrar uma solução. Ele acreditava que o mundo escondia forças maiores, algo que poderia ser acessado se você soubesse como procurar. Ele encontrou algo. Ou melhor, alguém. Gabriel não disse nada, apenas esperou. Augusto fez um pacto com essa entidade. Em troca de riquezas e de uma longevidade incomum para nossa linhagem, ele ofereceu o que tinha de mais precioso, o direito de manter o portal. Nossa família se tornou a guardiã dessa ligação entre os mundos. Mas a presença do guardião tem um custo. Ele exige obediência, sacrifícios e controle absoluto sobre a vida daqueles que vivem sob este teto. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sacrifícios? Ele perguntou, com a voz vacilante. Amanda desviou o olhar. Alguns de nós pagaram o preço com a própria vida. Outros, com sua humanidade. Enquanto Amanda explicava, o som de passos ecoava pelos corredores. Não era Gabriel, e muito menos Amanda. Eram passos lentos, pesados, como se uma presença massiva estivesse explorando os limites da mansão. Ele está se movendo, Amanda murmurou, com a voz quase inaudível. Isso não deveria acontecer. Gabriel levantou-se, alarmado. Quem está se movendo? O guardião? Mas você disse que ele só fica naquele quarto. Ele tentou manter a calma, mas sua voz era cheia de pânico. Amanda levantou-se também, caminhando rapidamente até uma prateleira onde guardava um pequeno cofre de metal. De lá, tirou um livro antigo e pesado, com páginas amareladas e uma capa de couro que parecia prestes a desintegrar-se. Há formas de contê-lo, mas apenas temporariamente, disse ela, folheando as páginas freneticamente. O guardião está preso ao pacto. Ele só tem poder se alguém quebrar as regras do acordo. Você não deveria ter entrado naquele quarto, Gabriel. Isso é loucura, gritou Gabriel. Como você pode viver com algo assim? Como pode ter me trazido para esta casa sem me contar a verdade? Amanda parou de folhear o livro e olhou para ele com os olhos marejados. Porque eu te amo, disse ela. Eu queria acreditar que poderia proteger você disso, que poderia ter uma vida normal, apesar de tudo. Mas agora, antes que ela pudesse terminar a frase, o som de algo pesado sendo arrastado ecoou pelo andar de cima. Gabriel e Amanda trocaram um olhar de puro terror. Armados com uma lanterna e o livro que Amanda carregava como se fosse um escudo, eles subiram lentamente para o segundo andar. Os corredores pareciam mais escuros do que o normal, como se as luzes da casa estivessem sendo engolidas por uma sombra invisível. O ar estava frio, e Gabriel sentiu um arrepio constante na nuca. Quando chegaram à porta do quarto trancado, ela estava aberta. Lá dentro, o espelho ainda brilhava com aquela estranha luz. Mas agora, ele estava rachado no centro, como se algo tivesse tentado atravessá-lo. Ele está enfraquecendo, Amanda disse, apressando-se a entrar no cômodo. Enfraquecendo? Isso não parece bom. Gabriel exclamou, hesitando em segui-la. Não é. Se o guardião escapar completamente, ele não será mais um protetor. Ele se tornará uma força destrutiva. Amanda começou a desenhar símbolos no chão com giz branco que havia tirado do bolso. Gabriel a observava, sem entender exatamente o que ela estava fazendo, mas sentindo a gravidade da situação. O que você está tentando fazer? Perguntou ele. Um selo temporário, explicou Amanda. Isso deve segurá-lo no quarto, pelo menos até eu descobrir uma solução mais permanente. Mas antes que ela pudesse terminar o círculo de proteção, um estrondo ecoou pela mansão. O chão tremeu, e Gabriel perdeu o equilíbrio, caindo de joelhos. Uma voz profunda e gutural preencheu o ar, tão intensa que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A guardiã falhou. O portal se abrirá. Amanda gritou algo em uma língua que Gabriel não reconheceu, e a voz silenciou por um momento. Mas então, no centro do quarto, uma figura começou a se formar. Era alta, encapuzada, exatamente como a figura que Gabriel havia visto no espelho. Gabriel, saia daqui! Amanda gritou, empurrando-o em direção à porta. E você? Ele perguntou, recusando-se a deixá-la. Eu vou terminar o selo. Vá! Agora! Gabriel correu para o corredor, mas parou no meio do caminho. Ele sabia que Amanda estava arriscando tudo para proteger a casa e a si mesma, mas algo dentro dele o impediu de abandoná-la.
Armado com nada além de coragem e desespero, ele voltou para o quarto. O guardião estava quase completamente formado, uma figura imensa e ameaçadora. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua presença parecia sugar o ar do ambiente. Amanda continuava recitando palavras antigas, mas sua voz parecia cada vez mais fraca. Gabriel correu até ela e segurou sua mão. "Não vou te deixar fazer isso sozinha", disse ele, olhando para o guardião com uma determinação que não sabia que possuía. Amanda olhou, surpresa, mas não teve tempo de responder. O guardião deu um passo à frente, e a casa tremeu novamente. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Gabriel, impulsionado por uma mistura de raiva e coragem, pegou o giz de Amanda e traçou o último símbolo do círculo. Um brilho intenso preencheu o quarto, seguido por um grito ensurdecedor. O guardião foi envolvido por correntes brilhantes, que o arrastaram de volta para o espelho. A rachadura no vidro começou a se fechar, e o silêncio caiu sobre a mansão. Amanda desabou no chão, exausta. Gabriel ajoelhou-se ao lado dela, segurando-a firmemente. "Conseguimos?" ele perguntou, a voz trêmula. Amanda assentiu levemente. Por enquanto. O silêncio que envolveu a mansão após a contenção do guardião era enganador. Não era um alívio completo, mas uma pausa tensa, como a calmaria antes de uma tempestade maior. Gabriel ajudou Amanda a levantar-se do chão, onde ela permanecia pálida e frágil, como se o esforço para banir a entidade tivesse drenado suas forças. "Você está bem?" Gabriel perguntou, segurando-a pelos ombros. Ela assentiu, embora seu olhar permanecesse distante. "Ainda não acabou, Gabriel. O guardião foi contido, mas a conexão, o portal, ele está mais instável do que nunca." Sua voz era baixa, quase um sussurro. Gabriel olhou para o espelho, que agora parecia inerte, mas ainda refletia um leve brilho azulado em suas bordas. "Precisamos destruir isso", ele disse, determinado. Amanda balançou a cabeça. "Não podemos. Destruir o espelho quebraria o selo e liberaria o que está do outro lado. É o guardião que mantém o portal fechado. É por isso que ele não pode sair." Ela olhou para o marido, com os olhos cheios de uma mistura de medo e arrependimento. "Gabriel, precisamos conversar sobre o que realmente está acontecendo aqui." Underline, 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 underline. De volta à sala, Amanda começou a falar, agora sem segredos. Gabriel ouvia atentamente, sentindo o peso de cada palavra. "Minha família foi condenada por esse pacto, mas ele não começou como uma maldição. No início, parecia uma bênção. Augusto, meu bisavô, queria salvar sua família da fome e do desespero. Ele fez o acordo, pensando que seria temporário, algo que terminaria com sua morte. Mas a entidade exigia um guardião eterno para vigiar o portal que ele havia ajudado a abrir. Então, cada geração da sua família foi forçada a assumir esse papel?" Gabriel perguntou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Amanda assentiu. "Sim. E há regras. Nunca abrir a porta sem a preparação adequada. Nunca quebrar os selos. E, acima de tudo, nunca permitir que o guardião deixe seu posto. Mas você quebrou uma dessas regras quando entrou no quarto." Gabriel sentiu a culpa esmagá-lo. Ele queria se defender, argumentar que nunca deveria ter sido colocado naquela situação, mas sabia que Amanda estava certa. Sua curiosidade havia causado o caos que enfrentavam agora. "Por que você não me contou antes?" ele perguntou, com a voz cheia de mágoa. Amanda olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas. "Porque eu não queria que você se sentisse preso. Eu achava que poderia manter você longe disso, que poderia suportar esse fardo sozinha. Mas agora que você viu o guardião, agora que você participou do ritual, você faz parte disso." O peso daquelas palavras caiu sobre Gabriel como uma pedra. Ele tentou processar o que Amanda estava dizendo, mas antes que pudesse responder, algo estranho aconteceu. Um som metálico ecoou pela casa, como se correntes estivessem sendo arrastadas. Amanda se levantou rapidamente, seu rosto pálido. "O que foi isso?" Gabriel perguntou, já se levantando. Amanda correu até a janela. O céu estava escuro, e uma neblina espessa começava a se formar ao redor da mansão. "Ele está tentando escapar novamente", disse ela. "Não é só o guardião. Há outras coisas no outro lado do portal. Coisas que ele mantém lá dentro. Se ele cair, elas vão sair." Gabriel sentiu um arrepio. Ele não sabia o que estava do outro lado do portal,
mas tinha certeza de que não queria descobrir. Amanda pegou o livro antigo novamente e começou a folheá-lo desesperadamente. Gabriel ficou ao lado dela, tentando entender o que estava acontecendo. Há alguma maneira de consertar isso? Perguntou ele. Amanda parou de folhear e olhou para ele. Existe um ritual que pode estabilizar o portal, mas é perigoso e exige um sacrifício. Gabriel não gostou do som disso. Que tipo de sacrifício? Amanda hesitou. Alguém precisa se oferecer como guardião permanente. Não apenas para vigiar o portal, mas para se tornar parte dele. A pessoa que fizer isso não será mais a mesma. Ela será consumida pelo portal. Gabriel sentiu o sangue gelar. Você está dizendo que você vai se sacrificar? Amanda balançou a cabeça. Não quero que chegue a isso. Ainda há outra maneira, mas preciso da sua ajuda. O ritual requer 2 pessoas para funcionar. Uma para invocar a energia do portal e outra para reforçar o selo. Mas, se falharmos, será o fim. Gabriel respirou fundo. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que não podia deixar Amanda enfrentar aquilo sozinha. O que eu preciso fazer? Ele perguntou. Amanda olhou para ele, surpresa. Você não precisa fazer isso, Gabriel. Eu trouxe você para essa confusão. Não seria justo. Amanda, eu sou seu marido, interrompeu ele. Se isso significa enfrentar o que quer que esteja naquele portal, então é isso que farei. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Ela sorriu levemente, mas a tristeza em seus olhos era evidente. No quarto trancado, o espelho brilhava novamente, mas desta vez a luz era mais intensa. Amanda começou a desenhar novos símbolos ao redor do espelho, enquanto Gabriel segurava uma vela e repetia as palavras que ela lhe ensinara. Concentre-se no que estamos tentando proteger, Amanda instruiu. Pense na sua vida, na nossa vida juntos. Esse é o poder que precisamos para reforçar o selo. Gabriel fechou os olhos, lembrando-se do dia do casamento, do sorriso de Amanda, das promessas que fizeram um ao outro. Ele sentiu um calor em seu peito, uma força que parecia vir do fundo de sua alma. Mas então, algo mudou. O espelho começou a pulsar, e uma sombra enorme emergiu de seu interior. Era o guardião novamente, mas agora ele parecia mais sólido, mais real. Seus olhos brilhavam como chamas, e sua presença era sufocante. Vocês não podem me deter, a criatura disse, sua voz como um trovão. O pacto está quebrado. Este mundo será nosso. Amanda continuou recitando as palavras do ritual, mas o guardião avançou, ignorando o círculo de proteção. Gabriel, tomado por uma coragem desesperada, colocou-se entre Amanda e a criatura. Se você quer alguém, leve a mim. Ele gritou. O guardião parou, inclinando a cabeça, como se estivesse avaliando Gabriel. Um sacrifício voluntário, interessante, mas não suficiente. Antes que a criatura pudesse atacar, Amanda gritou as palavras finais do ritual. Uma luz intensa preencheu o quarto, e o guardião foi empurrado de volta para o espelho, que começou a selar-se novamente. Gabriel sentiu uma força puxá-lo para trás, mas segurou firmemente a mão de Amanda. Quando o brilho diminuiu, o espelho estava intacto, e o guardião havia desaparecido. Amanda caiu de joelhos, exausta, e Gabriel a segurou antes que ela desabasse completamente. Conseguiu? Ele perguntou. Amanda assentiu fracamente. Por enquanto. A mansão estava silenciosa após o ritual, mas o ar parecia mais pesado do que nunca. Gabriel e Amanda estavam sentados na sala de estar, ambos exaustos e abalados. O brilho do espelho havia desaparecido, e o guardião estava contido mais uma vez. Mas, mesmo assim, Gabriel sentia que algo estava diferente. Amanda, isso acabou mesmo? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos na lareira apagada, como se procurasse algo nas sombras. Finalmente, ela suspirou. Acabou por enquanto, mas não para sempre. O portal nunca ficará totalmente fechado, Gabriel. É como uma ferida aberta. Podemos estancar o sangramento, mas o perigo sempre estará lá. Gabriel sentiu um calafrio. Ele sabia que Amanda estava falando a verdade, mas ainda tinha esperanças de que houvesse uma maneira de escapar daquela situação. Ele não queria viver o resto de seus dias com medo do que poderia surgir do espelho. Você mencionou que o pacto tem um preço. Mas o que isso significa, exatamente? Perguntou ele. Amanda olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e resignação. O preço do pacto é o que mantém minha família viva e rica há gerações.
Cada guardião que assume o papel precisa oferecer algo de valor ao guardião e à entidade que ele serve. Para alguns, foi a própria vida. Para outros, algo ainda mais valioso. Gabriel franziu a testa. Algo mais valioso que a vida? Amanda hesitou antes de responder. A alma. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia o que responder. A ideia de que a riqueza e o poder da família de Amanda vinham à custa de algo tão sombrio o deixou enojado. Mas havia algo mais que o incomodava, algo que ele não conseguia identificar. Você também pagou esse preço? Ele perguntou, quase com medo da resposta. Amanda desviou o olhar. Não diretamente. Meu papel como guardiã foi suficiente para mantê-los satisfeitos. Até agora. Mas o guardião está ficando mais forte, e o pacto está enfraquecendo. Ele quer mais. Gabriel apertou os punhos. Ele sentia raiva, não de Amanda, mas da situação em que haviam sido colocados. Era como se toda a sua vida tivesse sido uma mentira. Ele queria lutar contra aquilo, mas não sabia como. E se destruirmos o espelho? Sugeriu ele, tentando encontrar uma saída. Amanda balançou a cabeça. Isso não funcionaria. O espelho é apenas uma âncora para o portal. Se destruirmos o espelho, o portal ficará descontrolado e pode liberar tudo que está do outro lado. Gabriel suspirou, frustrado. Então o que podemos fazer? Ficar aqui esperando que o guardião decida nos atacar de novo? Amanda mordeu o lábio, claramente lutando contra algo que não queria dizer. Há uma maneira de encerrar isso de vez, ela disse finalmente. Mas é arriscada. E não tenho certeza se conseguiríamos sobreviver. O que é? Gabriel perguntou, aproximando-se dela. Amanda olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas. Precisamos encontrar o coração do pacto. A fonte da ligação entre o guardião e este mundo. Se conseguirmos destruí-la, o portal será selado para sempre. E onde está essa fonte? Gabriel perguntou. Amanda respirou fundo. Está escondida em algum lugar nesta casa. Meu bisavô a colocou aqui para garantir que ninguém pudesse usá-la contra ele. Mas ele também deixou pistas para encontrá-la, caso algum dia precisássemos. O problema é que encontrar o coração do pacto não é o suficiente. Precisamos de algo poderoso para destruí-lo. E isso pode nos custar tudo. Os dois passaram o dia seguinte explorando a mansão. Amanda pegou um antigo diário de Augusto, onde ele registrara detalhes sobre o pacto e suas condições. Gabriel a ajudou a procurar pelas pistas que levariam ao coração do pacto. A mansão parecia ainda mais sombria enquanto eles vasculhavam cada cômodo. Cada passo que davam parecia ecoar, como se a casa estivesse viva e os observando. Gabriel não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. No diário, Augusto mencionava um caminho oculto que levava ao coração do pacto. Ele escreveu sobre um lugar onde a energia do outro lado era mais forte. Amanda acreditava que esse lugar estava no porão, um espaço que ela evitava desde que era criança. Você acha que está lá embaixo? Gabriel perguntou, segurando uma lanterna. Amanda sentiu, mas seu rosto estava pálido. Sempre tive medo do porão. Desde pequena, sentia que algo estava errado lá embaixo. Meu pai dizia que era porque o porão ficava perto das fundações da casa, e as fundações são onde a energia do portal é mais forte. Os dois desceram as escadas do porão com cautela. O ar estava pesado, e havia um cheiro de mofo que parecia misturado com algo mais metálico. Quando chegaram ao final da escada, Amanda encontrou uma porta de ferro trancada. Havia símbolos gravados nela, semelhantes aos que ela usará no ritual para conter o guardião. É aqui, ela disse, sua voz tremendo. Gabriel tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Como abrimos isso? Ele perguntou. Amanda retirou uma chave do bolso. Era antiga e desgastada, mas parecia feita para aquela fechadura. Meu pai me deu esta chave antes de morrer, ela explicou. Ele disse que eu deveria usá-la apenas em último caso. Quando a porta se abriu, os dois ficaram parados por um momento, absorvendo a visão à sua frente. O porão se abria para uma câmara maior, cheia de símbolos estranhos nas paredes. No centro da sala, havia uma caixa de vidro contendo um objeto que pulsava com uma luz fraca. Parecia uma pedra, mas Gabriel podia sentir a energia que emanava dela. É isso? Ele perguntou. Amanda assentiu. O coração do pacto. Gabriel deu um passo à frente, mas Amanda o segurou. Não toque. O coração é protegido por uma energia poderosa. Precisamos usar o ritual certo para destruí-lo. Ela abriu o livro novamente e começou a recitar as palavras necessárias. Mas enquanto fazia isso,
o ar na sala começou a mudar. A temperatura caiu, e Gabriel sentiu como se estivesse sendo observado. Amanda, acho que não estamos sozinhos, ele disse, olhando em volta. De repente, o guardião apareceu na entrada da câmara. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, e sua voz ecoou pela sala. Vocês ousam desafiar o pacto? O preço será pago. Amanda continuou recitando o ritual, mas o guardião avançou, suas mãos estendidas em direção a ela. Gabriel, sem pensar, colocou-se entre os dois. Se você quer alguém, leve a mim. Ele gritou. O guardião parou, como se estivesse avaliando Gabriel novamente. Um sacrifício, mas ainda não suficiente. Antes que a criatura pudesse atacar, Amanda gritou as palavras finais do ritual. O coração do pacto começou a brilhar intensamente, e a câmara foi preenchida com uma luz cegante. Gabriel sentiu uma força puxá-lo para trás, mas ele segurou a mão de Amanda com força. Quando a luz diminuiu, o guardião havia desaparecido, e o coração do pacto estava destruído. Mas algo estava errado. Gabriel olhou para Amanda, que estava de joelhos, pálida e sem forças. Amanda, você está bem? Ele perguntou, segurando-a. Ela abriu os olhos lentamente. Conseguimos, o pacto acabou. Mas o preço ainda precisa ser pago. O porão da mansão parecia respirar. O ar pulsava ao redor de Gabriel e Amanda como se a própria casa estivesse viva. O coração do pacto, agora destruído, deixará uma marca no chão, um círculo carbonizado onde antes pulsava com uma luz ameaçadora. Mas o silêncio que se seguiu não era de alívio. Era carregado, como se algo ainda estivesse espreita, aguardando o momento certo para atacar. Amanda estava desmoronando nos braços de Gabriel. Seu rosto estava pálido, e seus olhos pareciam cada vez mais distantes. Amanda, fique comigo, Gabriel implorou, segurando-a com mais força. Ela abriu os olhos fracamente e sussurrou. O preço. Gabriel. Ele precisa ser pago. Gabriel balançou a cabeça, recusando-se a aceitar aquelas palavras. Ele sabia que Amanda estava se referindo ao que havia mencionado antes, que o pacto, mesmo quebrado, exigiria um último sacrifício. Mas ele não estava disposto a perder a mulher que amava. Não, Amanda. Eu não vou deixar isso acontecer. Vamos encontrar outra maneira. Sempre há outra maneira. Amanda tentou sorrir, mas a dor era evidente em seu rosto. Você não entende. Não há outro jeito. O pacto era a ligação entre a nossa família e a entidade. Rompê-lo criou um vácuo, algo que precisa ser preenchido. Se não fizermos isso, a energia do portal consumirá tudo ao seu redor. Não é só sobre nós, Gabriel, é sobre o mundo inteiro. Enquanto Gabriel lutava para processar as palavras de Amanda, um som baixo e profundo começou a ecoar pelo porão. Era como um tambor distante, uma batida rítmica que fazia as paredes tremerem. Gabriel ajudou Amanda a se levantar, e os dois olharam para a entrada da câmara. Uma sombra começou a se formar ali, ganhando forma e densidade a cada segundo. Era o guardião, mas agora ele parecia diferente. Sua presença era mais imponente, seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e sua voz soava mais como um coro de milhares. Vocês quebraram o pacto. O equilíbrio foi destruído. O preço será cobrado agora. Gabriel colocou-se entre Amanda e o guardião, erguendo as mãos como se pudesse impedir a criatura de avançar. Você não pode levá-la. Ela já pagou mais do que o suficiente. A voz de Gabriel estava cheia de determinação, mas ele sabia que estava enfrentando algo muito além de sua compreensão. O guardião inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando Gabriel. O sacrifício não é negociável. Escolha, você ou ela. O portal precisa de um guardião. Amanda tentou falar, mas Gabriel a interrompeu. Não, Amanda. Não é você. Não depois de tudo que passou. Ele virou-se para o guardião. Se alguém precisa pagar o preço, serei eu. Amanda tentou agarrá-lo, sua voz desesperada. Gabriel, não. Você não entende o que está dizendo. Se você se tornar o guardião, nunca mais será você mesmo. Você será consumido pelo portal, preso para sempre. Gabriel olhou para ela, seus olhos cheios de amor e determinação. Amanda, eu prometi cuidar de você. Prometi que estaria ao seu lado, não importa o que acontecesse. Se isso significa dar minha vida por você, então é o que farei. O guardião estendeu uma mão para Gabriel, um gesto que parecia ao mesmo tempo um convite e uma sentença. A energia na sala começou a se intensificar, como se o próprio portal estivesse respondendo à oferta de Gabriel. Amanda tentou intervir,
mas sua força estava se esgotando rapidamente. Ela caiu de joelhos, chorando, enquanto Gabriel caminhava em direção ao guardião. Cada passo que ele dava parecia pesar uma tonelada, mas ele não hesitou. "O que eu preciso fazer?" Gabriel perguntou, sua voz firme. "Entre no portal. Submeta-se à sua vontade. Sua essência será a nova âncora. O equilíbrio será restaurado." Gabriel olhou para trás, para Amanda, pela última vez. "Eu te amo", ele disse, suas palavras carregadas de emoção. Amanda tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela energia crescente na sala. Gabriel deu o último passo e estendeu a mão em direção ao espelho. Quando seus dedos tocaram a superfície fria, ele sentiu uma força poderosa puxá-lo para dentro. A última coisa que ele viu antes de ser consumido foi o rosto de Amanda, coberto de lágrimas. Quando a luz finalmente desapareceu, Amanda ficou sozinha na câmara. O espelho estava intacto, mas agora parecia diferente. A superfície estava tranquila, como um lago sob a luz da lua. Amanda sentiu uma onda de dor e vazio que parecia impossível de suportar. Ela se aproximou do espelho, tocando delicadamente. Não havia mais energia pulsando dele, nenhuma ameaça. Gabriel havia cumprido seu sacrifício, e o portal estava selado. Mas ela sabia que ele ainda estava lá, preso no outro lado. Uma parte dela queria quebrar o espelho, tentar trazê-lo de volta, mas sabia que isso destruiria tudo que ele havia sacrificado para proteger. Amanda caiu de joelhos novamente, chorando enquanto a realidade de sua perda a atingia com força total. Enquanto Amanda sofria, algo mudou no espelho. A superfície brilhou levemente, e por um breve momento, ela viu o reflexo de Gabriel. Ele estava lá, olhando para ela, mas algo em seus olhos havia mudado. Ele não parecia mais humano. Era como se ele tivesse se tornado parte do próprio portal. "Gabriel." Amanda sussurrou, sua voz carregada de tristeza. O reflexo não respondeu, mas ela sentiu algo. Uma presença, um calor, como se Gabriel ainda estivesse tentando alcançá-la de alguma forma. Ela colocou a mão no espelho novamente e fez uma promessa. "Eu não vou desistir de você. Vou encontrar uma maneira de trazer você de volta, não importa quanto tempo leve." O reflexo desapareceu, e o espelho voltou ao seu estado inerte. Mas Amanda sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de uma nova luta. Amanhã nasceu fria em Jundiaí. A mansão parecia diferente, mais quieta, quase como se estivesse em luto. Amanda acordou no sofá da sala de estar, com os olhos inchados e a cabeça pesada. Os eventos da noite anterior eram uma lembrança dolorosa que a esmagava a cada instante. Gabriel não estava mais lá. Ele havia sacrificado tudo para proteger Amanda e selar o portal. Mas, mesmo assim, a presença dele ainda parecia impregnar o ar ao redor. Era como se a casa guardasse uma parte dele, ou talvez fosse Amanda, incapaz de aceitar que ele havia partido para sempre. Ela se levantou lentamente, sentindo o peso de cada passo enquanto caminhava até o espelho na sala de rituais. O objeto agora estava calmo, inofensivo, mas Amanda sabia que ele carregava o espírito de Gabriel. O reflexo dela olhou de volta, e por um instante, ela quase conseguiu sentir a mão dele na sua, mesmo que estivesse apenas em sua mente. "Eu vou encontrar você", sussurrou. "De alguma forma, vou trazer você de volta." Os dias se passaram, e Amanda tentou retomar sua rotina. As responsabilidades da mansão recaíam sobre ela, assim como os negócios da família. Mas ela estava distraída. Sua mente vagava para o espelho e para os mistérios que Augusto havia deixado para trás. Além disso, a energia ao redor da mansão estava diferente. Amanda notou pequenos sinais, portas que se fechavam sozinhas, sombras que pareciam se mover nos cantos de sua visão. O portal estava selado, mas algo ainda estava lá, algo que ela não conseguia entender completamente. Um dia, enquanto revisava os documentos antigos da família, Amanda encontrou um conjunto de cartas escritas por Augusto. Elas estavam escondidas em uma gaveta trancada na biblioteca, junto com uma chave de prata e um mapa desenhado à mão. As cartas eram datadas de anos antes de sua morte, e as palavras estavam escritas com urgência. "Para aquele que precisar seguir meu caminho. O sacrifício nunca é o fim. Aquele que atravessa o portal torna-se parte dele, mas há uma saída. É perigoso, mas possível. A chave está nos artefatos que minha família escondeu. Reúna-os e procure o círculo esquecido. Apenas eles sabem como libertar alguém que foi consumido pelo portal. Mas cuidado, o preço pode ser ainda maior do que você imagina." Amanda sentiu o coração acelerar. Aquilo era uma pista, uma esperança. Havia uma maneira de salvar Gabriel.
Mas as palavras finais da carta a fizeram hesitar. Aqueles que desafiam o portal podem nunca mais retornar os mesmos. Naquela mesma noite, Amanda teve um sonho estranho. Ela estava no porão da mansão, cercada pela escuridão. O espelho estava lá, brilhando como nunca antes. Gabriel apareceu diante dela, mas algo estava errado. Seus olhos não eram mais os mesmos. Eles estavam vazios, quase inumanos. Amanda, você não devia estar aqui, disse ele, sua voz ecoando. Ela tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás. Gabriel, eu vou salvar você, gritou, sentindo desespero em sua voz. Ele balançou a cabeça lentamente. Não há como salvar o que já está perdido. Eu sou parte disso agora. E se você continuar, eles virão atrás de você. Quem são eles? Amanda perguntou, mas Gabriel desapareceu antes que pudesse responder. Ela acordou ofegante, suando frio. Sabia que aquilo não era apenas um sonho. Era um aviso. Determinada a seguir as instruções de Augusto, Amanda começou a pesquisar sobre o Círculo Esquecido. As referências eram escassas, e a maior parte das informações estava codificada nos diários antigos da família. Mas, após dias de trabalho incansável, ela encontrou algo. Uma ordem secreta que existira na região de São Paulo durante o século XIX, composta por místicos e estudiosos do oculto. O objetivo deles era explorar e selar portais entre mundos. Amanda decidiu que precisava encontrar os descendentes dessa ordem, se é que eles ainda existiam. Usando o mapa que Augusto deixará, ela traçou o caminho até uma propriedade isolada nas montanhas de Atibaia, não muito longe de Jundiaí. Era lá que o círculo costumava se reunir. A viagem até Atibaia foi repleta de tensão. Amanda sentia que algo a estava observando, uma presença invisível que a acompanhava desde que deixara a mansão. Enquanto dirigia, seu coração batia rápido a cada curva da estrada, e sombras pareciam se mover nas árvores ao redor. Quando finalmente chegou à propriedade marcada no mapa, encontrou apenas ruínas. O que restava do Círculo Esquecido estava enterrado sob o peso do tempo. Mas, explorando os destroços, Amanda encontrou um símbolo gravado em uma pedra, o mesmo símbolo que vira no espelho e nas cartas de Augusto. Enquanto examinava o local, um homem idoso apareceu atrás dela. Ele vestia roupas simples, mas seus olhos brilhavam com conhecimento profundo. Você é uma caldeira, não é? Ele perguntou, sua voz grave. Amanda assentiu, surpresa. Como você sabe disso? Ele sorriu tristemente. Nós esperávamos que alguém da sua família viesse. Há gerações, sabíamos que o portal da Mansão Caldeira seria um problema novamente. O círculo foi destruído, mas eu sou o último de seus guardiões. Então você pode me ajudar? Amanda perguntou, desesperada. O homem assentiu. Talvez. Mas o que você pede não é fácil. Trazer alguém de volta do portal é como desafiar a própria morte. Você precisa ter certeza de que está disposta a pagar o preço. Amanda não hesitou. Estou disposta a fazer o que for necessário. O homem explicou que o ritual exigiria 3 coisas. A chave de prata que Amanda havia encontrado, um artefato de Gabriel, algo que carregasse a essência dele, e uma oferta de grande valor. Amanda sabia que tinha a chave e o relógio de Gabriel, que ele usava sempre no pulso, mas o último item a preocupava. Que tipo de oferta estamos falando? Ela perguntou. O homem a olhou com seriedade. Algo que a entidade considere equivalente à alma de Gabriel. Pode ser sua vida, sua essência, ou algo ainda mais pessoal. Amanda engoliu em seco, mas assentiu. Vou fazer o que for preciso. De volta à mansão, Amanda reuniu tudo o que precisava. Ela preparou o ritual no porão, seguindo as instruções do guardião do círculo. As velas foram acesas, os símbolos desenhados, e a chave foi colocada no centro do círculo. O relógio de Gabriel estava em suas mãos. Ela olhou para ele, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Tudo o que queria era ter Gabriel de volta, mesmo que isso significasse perder tudo. Enquanto ela começava a entoar as palavras do ritual, o espelho começou a brilhar novamente. A energia que ela sentirá antes estava de volta, mais forte do que nunca. Amanda sabia que não havia volta. Quando terminou as palavras finais, o espelho começou a pulsar com uma luz intensa. Ela viu Gabriel novamente, mas desta vez ele estava diferente. Ele parecia mais humano, mais como ele mesmo. Amanda, por que você fez isso? Ele perguntou, sua voz cheia de dor. Amanda sorriu entre lágrimas. Porque eu te amo. E nunca vou desistir de você. Mas, antes que ela pudesse tocá-lo, o espelho explodiu em luz, e uma força poderosa lançou para trás.
Quando ela abriu os olhos, Gabriel estava de pé diante dela. Mas algo estava errado. Amanda acordou com uma dor intensa em sua cabeça, como se o próprio peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O brilho do espelho havia desaparecido, mas a sala estava imersa em uma névoa estranha. Ela estava deitada no chão do porão, o coração acelerado, e suas mãos ainda seguravam o relógio de Gabriel. Quando se levantou, sentiu uma presença ao seu lado. O calor de uma mão que a tocava. Olhou para o lado, e seus olhos encontraram Gabriel. Mas algo estava diferente. Ele estava ali, fisicamente presente, mas sua aparência não era a mesma. Seus olhos, antes profundos e cheios de emoção, agora estavam vazios, quase sem vida. O semblante de Gabriel parecia o de uma pessoa que já não pertencia àquele mundo. Havia algo inumano em sua postura, como se ele estivesse preso entre duas realidades. Ele olhou para ela, mas seus olhos não demonstravam reconhecimento imediato. Gabriel. Amanda sussurrou, seus lábios trêmulos, suas palavras cheias de esperança. Ele não respondeu. Em vez disso, sua expressão se tornou mais distante, e uma tensão crescente preenchia a sala. Amanda tentou se aproximar, mas uma força invisível a impediu, como se ele estivesse em um campo de energia que a afastava. O que aconteceu? Perguntou ela, a voz cheia de desespero. Gabriel, você está de volta, não está? Gabriel deu um passo para trás, seu corpo rígido e frio. Eu estou aqui, mas não sou mais quem você conhece, Amanda. Sua voz, que antes era calorosa e reconfortante, agora soava como uma sombra, vazia e distorcida. A verdade começou a se revelar, e o choque percorreu todo o corpo de Amanda. A sensação de perda, de não saber o que era real, a envolvia completamente. Ele não estava de volta. Não da maneira que ela imaginava. Gabriel caminhou em direção ao centro da sala, e Amanda o seguiu, incapaz de resistir à atração daquele ser que, apesar de sua aparência, ainda trazia consigo o eco da pessoa que ela amava. Ela o tocou novamente, mas sua pele estava fria, e ele não reagiu. O que aconteceu, Gabriel? Eu fiz o ritual. Você deveria estar aqui, comigo. O choro de Amanda era inevitável. Ela estava desmoronando. Gabriel a olhou, mas sua expressão era como a de um estranho. Eu não sou mais apenas Gabriel, Amanda. Ele balançou a cabeça, a dor estampada no rosto. O que você trouxe de volta não foi uma pessoa. Eu sou uma parte daquilo que está além deste mundo. Você fez o sacrifício, e isso me trouxe de volta. Mas a troca não foi simples. Eu fui alterado. Fui moldado pela força do portal. Amanda se afastou, sentindo a repulsa tomá-la ao perceber a verdade. Você está dizendo que não é mais o Gabriel? Ela perguntou, engolindo em seco, incapaz de acreditar no que ouvia. Gabriel assentiu com dificuldade. O portal, ele não devolve as pessoas inteiras. Ele as transforma. Ele me fez ser algo diferente, algo que não pode mais ser seu. Eu sou uma conexão entre os mundos agora, uma âncora para algo muito maior. Ele pausou, como se buscasse uma palavra, uma explicação que ela pudesse entender. Eu sou o guardião agora. O ser que você tanto temia. Amanda deu um passo para trás, os olhos se enchendo de lágrimas. Então você está dizendo que você não pode voltar para mim? Ela estava desesperada, seus pulmões apertando com a dor de perder Gabriel pela segunda vez. Eu nunca poderei voltar para você, Amanda. O que você fez, trouxe-me de volta, mas agora sou uma parte de algo muito maior, muito mais perigoso. Eu sou o guardião do portal, destinado a manter o equilíbrio entre os mundos. O que resta de mim já não é humano, e nunca mais será. Amanda caiu de joelhos, a dor de perder Gabriel de uma maneira tão trágica consumindo-a. A casa parecia girar ao redor dela enquanto ela tentava entender o que havia acontecido. Gabriel se aproximou dela, e, pela primeira vez desde que retornará, algo em seus olhos parecia humano. Uma centelha de reconhecimento. Ele a tocou no ombro, com uma suavidade que parecia deslocada naquela situação. Era como se, por um momento, ele fosse Gabriel que ela conhecia, mas logo o peso de sua nova realidade tomava conta novamente. Eu sempre te amarei, Amanda. Ele disse, e sua voz agora estava tingida com uma tristeza profunda. Mas não posso voltar. Não posso ser o homem que você conheceu. Você me trouxe de volta, mas o preço foi alto. O portal não perdoa. Eu sou a ligação entre as forças que não devem ser mexidas. Amanda olhou para ele, o rosto marcado pela dor. Ela sabia que ele ainda estava ali, mas não mais da maneira que ela esperava.
O Gabriel que ela amava tinha se perdido em algum lugar entre os mundos, e agora, diante dela, estava algo diferente. Algo que tinha o corpo de Gabriel, mas não sua alma. Aquelas palavras finais, aquelas declarações, foram o ponto de ruptura para Amanda. Ela havia buscado desesperadamente trazer Gabriel de volta, mas o que ele era agora era uma criação do próprio destino, uma entidade destinada a manter o equilíbrio do portal. Ela não sabia mais o que fazer. Como continuar quando a pessoa que ela mais amava estava agora longe dela de forma irremediável? Ela olhou para o espelho, onde tudo começara, e viu o reflexo de Gabriel, mas ele não estava mais refletindo a imagem que ela queria ver. A realidade diante dela era imutável. Gabriel havia se tornado o guardião do portal, e o preço do pacto não podia ser revertido. Eu sempre estarei perto de você, Amanda. Gabriel sussurrou, antes de se afastar, virando-se para o espelho, que agora começava a brilhar novamente com uma luz intensa. Amanda queria gritar, correr atrás dele, mas sabia que isso não adiantaria. Ela já havia perdido o homem que amava. Ele não estava mais lá para ser resgatado, para ser trazido de volta. O que restava dele era uma sombra, uma criação de uma força muito além de sua compreensão. Ele entrou no espelho, desaparecendo de sua vista, enquanto o portal se fechava mais uma vez. O círculo estava completo. E com ele, a última esperança de Amanda. Ela ficou ali, sozinha na mansão, seu corpo tremendo, as lágrimas rolando por seu rosto. Ela não sabia como seguir em frente, não sabia como viver em um mundo onde tudo que ela amava estava perdido. Mas, naquele momento, Amanda sabia que ela tinha que ser forte. A história de Gabriel ainda não tinha terminado, mas seu destino estava agora atado ao portal, e talvez, algum dia, ela descobriria uma maneira de libertá-lo. Mas por enquanto, ela teria que viver com o legado de seu amor perdido, enquanto o espelho refletia a imagem de um homem que nunca mais seria o mesmo. E, no silêncio da mansão, a última peça do enigma se encaixava. A luta de Amanda e Gabriel havia chegado ao fim, mas o mistério e as forças além do portal ainda aguardam. E talvez, algum dia, uma nova história seja contada sobre o legado do Guardião e os portais que conectam mundos desconhecidos.